Olá, guerreiros do home office, como vocês estão? Meu nome é Daniela Sanches, sou psicopedagoga e estou aqui para ajudar vocês aí mais uma vez com dicas sobre educação, sobre o dia a dia, filhos e assim vai. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho eh, sobre a memória, né? Então hoje eu quero trazer para vocês dicas para ajudar a melhorar a sua memória. Tenho até aqui algumas anotações aqui para me ajudar na minha memória também, porque realmente eu tenho um problema muito sério, gente, com memória. E eu acho que isso é um problema assim meio que genético, porque não é só eu que tenho isso, meu pai, ele sofre muito com problemas de memória. E não só meu pai, como também minhas irmãs, elas relatam também que elas são bem novas, mais novas do que eu sou a irmã mais velha, e elas também têm muito problema com memória. Então eu acredito que na minha família é algo já que, vamos dizer assim, bem genético mesmo, sabe? A gente sofre muito mesmo com memória. E como eu sou uma pessoa bem esquecida, né, como eu tô falando agora, muitas vezes eu tô falando, aí eu esqueço o que eu estava falando, aí eu paro e falo assim, dá aquele apagão, né? Falo, o que que eu tava falando mesmo? Esqueci. Ou senão eu vou no supermercado, não sei se já aconteceram com vocês. Levo a lista, compro as coisas, chego em casa, aí quando é no outro dia de manhã eu vejo que faltou o leite, por exemplo, porque eu esqueci de colocar na minha lista do supermercado, sabe? E assim por diante, são várias coisas que eu vou esquecendo e por conta dessa correria mesmo que a gente vive, sabe? É cuidar de casa, é de filha, de menina, de tantas coisas. Eu não sei se é só essa questão, também tem a questão genética, como eu falei, que a minha irmã, por exemplo, mais nova, ainda não tem filhos e ela diz que é bem esquecida também. Então, não sei o que acontece direito aí, mas eu procuro, né, já fazer algumas coisas para me ajudar aí no meu dia a dia, já que eu sou uma pessoa tão esquecida. E hoje eu vim trazer para vocês algumas dessas dicas, tá, que eu utilizo. E é muito importante a gente ajudar, né, a nossa memória, porque o nosso cérebro ele já tem essa tendência a poupar energia. Então, dificilmente aquelas coisas que estão ali na memória de curto prazo, que a gente está acabando de ver, livros que a gente está acabando de ler, coisas que a gente está acabando de assistir ou aconteceram há pouco tempo, elas ficam ali na memória de curto prazo. E em poucos minutos elas somem, vamos dizer assim, a gente esquece mesmo, acabam não indo para as memórias de longo prazo. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer alguns exercícios, né, que possam ajudar um pouquinho a gente aí a melhorar a questão da nossa memória. Ou ainda, né, nem tudo a gente também precisa estar lembrando, a gente tem que tirar um pouco também essa sobrecarga do nosso cérebro, né, de ficar tentando deixar tudo na memória. O melhor mesmo é a gente passar muitas vezes para o papel, anotar tudo, que isso ajuda também a aliviar um pouco do peso, já que é tanta coisa que a gente tem que fazer, sem ficar aquela cobrança, né, da nossa, mais uma coisa na nossa cabeça, dando até às vezes dor de cabeça, de tanta coisa que a gente está pensando ali, tanta coisa ao mesmo tempo. E aí, por isso mesmo, eu trouxe hoje para vocês aqui algumas das dicas que eu utilizo, tá bem? Uma das coisas que eu faço aqui em casa, por exemplo, com a questão das chaves, gente. Então, para não ter aquele problema nem comigo, nem com ninguém aqui de casa, onde que a gente deixou a chave do carro, né, ou o controle do portão, onde que a gente deixou. Então, eu sempre usei, coloco ao lado da minha porta um ou dois daqueles que você pode pendurar as chaves. Nossa, aquilo ali é ótimo, ajuda muito e eu realmente uso muito mesmo. Chave aqui em casa tem seu lugar certo, que é ali. Chegou, já aguarda. E toda vez que a gente tira dali, se não colocar ali, realmente a gente perde, aí esquece, não lembra onde colocou, e é aquela confusão, né? Já tá apressado para sair de casa e não encontra as chaves. Então é muito importante você ter o lugarzinho ali de colocar as suas chaves. A outra coisa também é o que eu falei é colocar mesmo no papel, né? Fazer suas listas. E se você não quiser colocar no papel, você pode colocar no celular, no bloquinho de anotações, né, do seu celular, ou quem sabe uma agenda mesmo já, né, no seu celular, ou uma agenda de papel, não sei, verifica aí que é melhor para você. Eu gosto muito de fazer listas diárias, sabe? Por exemplo, de hoje, ou se eu vejo que não vai dar para fazer hoje, eu já coloco na minha listinha de amanhã. Eu vou anotando às vezes no papel ou às vezes anoto mesmo no celular. O importante é você ter, que aí você não esquece daquelas coisas que realmente são importantes que você precisa fazer e até aquelas que não são tão importantes, mas que precisam ser feitas. Por exemplo, tirar o lixo, né, todas as terças e quintas, por exemplo, aqui em casa.
nós temos que lembrar de tirar o lixo. Então, é uma das coisas que eu posso me ajudar a me lembrar colocando isso na minha lista. E outras coisas, como eu preciso sacar um dinheiro, eu preciso pagar uma conta, eu preciso ligar para alguém para resolver tal coisa. Então é importante a gente anotar ali, fazer nossas listinhas. Lista de supermercado também. Uma das coisas para não acontecer, como eu falei, a questão do leite, né? É a gente colocar um papelzinho no lado da geladeira ou na porta da geladeira, não sei o que você achar melhor, ou um caderninho na cozinha, não sei, algum lugar que você possa anotar as coisas na medida que você vai vendo que está fazendo falta. Por exemplo, antes de fazer falta, eu vejo que os ovos já estão acabando, só tem 5, 6 ovos na geladeira, já anota logo, porque a próxima vez que for ao mercado já vai comprar ovos. O leite, eu já abri o meu último pacote, eu sei que a lata ali tá pela metade, mas eu já anoto, tenho que lembrar logo de anotar, para que não corra o risco de acabar o leite e eu esqueci de comprar o leite. Então, é uma das coisas que a gente é importante fazer e eu faço. E eu, no meu caso, eu já anoto mesmo no lembrete do meu celular, que eu uso no bloquinho de notas, eu vou colocando lá. Ovos, as frutas, né? E também legumes, tudo eu vou anotando. Então eu vou anotando tudinho, isso daí ajuda bastante na hora de você ir ao mercado. E eu levo minha caneta quando eu chego ao mercado, né? Porque pra mim ir comprando eu já vou riscando pra não realmente não esquecer de nada que tá ali na minha lista, porque é capaz ainda de ir com a lista e ainda esquecer de anotar, sabe? Por quê? Isso quando eu faço no papel, né? Se eu fizer no celular, às vezes é até mais difícil porque aí eu vou apagando, né, as palavrinhas lá ou colocando o ok que eu já comprei. Mas quando eu vou mesmo eu anoto tudo no celular, mas quando eu vou pro supermercado, antes de ir, eu passo por um papel que eu acho melhor, que aí eu vou riscando depois com a caneta. Isso me ajuda bastante na hora de fazer a minha lista de compras e não esquecer de nada, tá? Aí também no trabalho, eu gosto de fazer as anotações no trabalho, né? Eu posso fazer eu faço de duas maneiras. Tanto num documento de texto, por exemplo, do Word, não sei, vou anotando, né, as coisas que eu tenho que fazer, os ofícios que tenho que enviar, as coisas, né, algumas pendências que ficaram. E aí no que eu vou fazendo, vou resolvendo, eu vou tirando daquele meu documento, vou apagando e colocando novas à medida que vai chegando, assim, eu não esqueço de nada. Agora, se tem uma coisa assim que é urgente, que eu tenho que resolver, né, dentro ali de alguns minutos, ou se não, eu já tô na hora de sair do trabalho, se eu estou no presencial, por exemplo. Já estou na hora de sair do trabalho, eu tenho que resolver alguma coisa no dia seguinte, eu não posso esquecer de maneira alguma, e se eu colocar às vezes no documento do texto do Word, pode ser que às vezes eu esqueça até não sei, por algum... Enfim, é algo muito importante, muito urgente. Eu anoto num post-it, coloco no monitor ali do meu computador, ou se não, coloco no teclado mesmo. Quando eu chegar, a primeira coisa que eu vou olhar vai ser aquela anotação e eu vou correr e fazer, realmente não vou esquecer daquilo. Se eu estiver trabalhando em casa, no meu home office, né, no caso, e eu tô resolvendo alguma coisa, mas eu tenho que parar, por exemplo, para fazer o almoço, né? Aí eu vou guardar o meu notebook, então eu anoto num papel, coloco no meio assim do meu notebook e fecho o meu notebook com aquele papelzinho, aquela anotação, né, guardadinha ali dentro do meu notebook, que quando eu vou voltar a trabalhar, né, na parte da tarde, quando eu abro, eu já vejo ali meu papel, eu já sei que eu tenho que fazer aquilo dali e já não esqueço. Então são coisas que me ajudam muito na hora, né, que eu estou trabalhando. Também essas anotaçõezinhas aí. A lista do dia a dia, gente, também eu queria só fazer uma ressalva. Elas ajudam no controle, né, da ansiedade, pode ajudar porque você não fica tão ansioso, você se lembra, né, do que você realmente tem que fazer e não fica naquela agonia, sabe? Ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas não sei nem por onde. É bom, essas listas ajudam você também a escolher as suas prioridades. Você tem pouco tempo, né, durante o dia, né? Então, para você escolher as prioridades, é bom você ter essa lista, que você vai vendo, realmente, isso aqui eu posso deixar para amanhã, isso aqui eu tenho que resolver ainda hoje, então não vou deixar para depois. Outra coisa que eu queria falar também, em relação a essas listas, é vocês procurarem não fazer listas muito extensas, sabe? Aquelas listas que parece que você
coisas infindáveis para fazer. Nossa, gente, não façam isso com vocês. E se perdoem também quando você faz uma lista e não dá certo para fazer tudo naquele dia. Tudo bem, anota já para o dia seguinte. Se perdoe, siga em frente e continue a nadar. Fazer igual o peixinho lá do Nemo. Continue a nadar, não desista, tá bom? E vai fazendo aí sua listinha, não faça muita coisa, como eu falei, se organize, coloque na rotina do seu dia a dia também. E a rotina ela vai ajudar muito a questão também da memória, você ter já aquelas coisas para você fazer, né, durante o dia. Você separando direitinho fica bem mais fácil, bem mais tranquilo trabalhar também em home office e fazer o seu dia a dia, né, suas coisas, tudo que você precisa. Tome nota, é outra dica que eu dou aqui pra você. Então, se você está assistindo esse vídeo, por exemplo, ou algum outro vídeo que você gostou muito, tem coisas bem ali legais, interessantes, ou você está lendo a Bíblia e gostou de um versículo, né? É importante você anotar, você tomar nota, você escrever em algum lugar, um caderno, uma agenda. Onde é que está aquele versículo que você gostou? Ou qual foi aquela aprendizagem? O que você aprendeu naquele vídeo que você quer lembrar depois, mais pra frente, sabe? Porque, como eu falei, a memória de curto prazo, ela rapidinho, em poucos minutos, ela some ali da sua memória, do seu arquivo. Então, se você puder anotar, isso aí ajuda bastante também. Você realmente lembrar depois quando você querer colocar em prática, porque nem sempre você vai ter tempo de colocar em prática no momento que você está assistindo ou lendo alguma coisa. Então ajuda bastante você tomar a nota. Outra coisa, eu como esquecida gosto de fazer, gente, é engraçado, mas uma coisa que eu inventei assim, né? Por exemplo, eu vou dar banho no meu filho, ou senão eu vou colocar ele para dormir. Mas eu tenho que me lembrar de colocar roupa para lavar. Às vezes tá lá na minha lista, só que na correria às vezes eu não vejo, ou eu vou fazendo uma coisa e outra, acabo esquecendo até de olhar a lista às vezes. Mas eu sei que eu tenho que colocar a roupa para lavar, não posso esquecer disso. Então o que eu faço? Pego uma camisetinha dele, por exemplo, suja, e deixo em cima do meu sofá. Não na parte que a gente senta, mas na parte de cima ali, do encosto do sofá. Por que eu faço isso? Não é que eu tô fazendo bagunça, mas é pra me lembrar de que eu tenho que colocar aquela roupa pra lavar. Então eu vou dar banho no meu filho, quando eu volto pra sala, eu vejo aquela roupa, aquela roupinha em cima do sofá, eu vejo que tá fora do lugar, porque não é o lugar dela ali, o lugar dela no cesto. Aquilo ali me ajuda a lembrar, e não só me ajuda a lembrar, como me dá um incômodozinho, falar, não, eu tenho que tirar logo essa roupa pra lavar, porque eu tenho que tirar essa camiseta daqui, não é pra ela ficar aqui, isso daqui não é o lugar dela. Então é uma das coisas que eu uso, né, um recurso que que eu utilizo para mim realmente não esquecer de colocar, por exemplo, a roupa para lavar. Outra coisa já aconteceu, né, de comprar, por exemplo, caixinha de leite condensado, né, para poder fazer caixinha de leite condensado para fazer um pudim. E aí eu chego, guardo tudo no armário e esqueço que eu queria fazer aquele pudim. Às vezes acontece. Ou uma caixinha de gelatina. Eu guardo no armário e esqueço que eu queria fazer a tal da gelatina. E vai passando os dias, e eu nem lembro que um dia eu queria fazer aquela gelatina, sabe? Então, uma das coisas que eu faço, se realmente eu compro, eu quero fazer a gelatina naquele final de semana, ou um pudim, então eu já deixo a caixinha do leite condensado ou da gelatina em cima da mesa ou em cima da pia. Lógico, a pia limpa, tá? Não é cheia de louça bagunçada, não. Eu aqui em casa tenho procurado deixar a pia limpa, tenho procurado não acumular louça. Então eu deixo em cima da pia, né, a parte da noite, para que no dia seguinte eu lembre de fazer de manhã, ou deixo em cima da mesa. Mas lembrando que não é o lugar dela, né? Eu sei que ali não é o lugar, aquilo ali vai me incomodar e vai fazer com que eu também não fique procrastinando, porque se você coloca a caixinha lá de leite, né, de leite condensado em cima da mesa e esquece, aquilo ali, de tanto você passar por ali e ver, você já esqueceu, então aquilo ali virou, como dizer assim, parte do ambiente, você já nem lembra mais por que colocou ali. Então não faça isso, faça como sabendo que aquilo ali não é o lugar dela, que aquilo ali é o lugar para você tirar, que você deixou só para você lembrar que você quer fazer aquela sobremesa. É uma das coisas que eu faço para não esquecer, ou quando eu quero fazer um bolo, alguma coisa assim, eu deixo alguma coisinha ali que me ajude a lembrar. Além, né, claro, das minhas listas. Isso quando eu esqueço de colocar até nas listas mesmo, isso daí me ajuda bastante. Deixa eu ver mais o que.
E lembrando, né, de cada coisa ter o seu lugar, como eu falei. Se você tem uma casa bagunçada, que a roupa suja não tá no cesto, tá bagunçado, jogado por qualquer lugar, essa questão de você deixar uma camisetinha em cima do sofá não vai te ajudar muito, porque a casa já tá bagunçada, entendeu? Então é importante você ter cada coisa no seu lugar. É a chave no lugar dela, é as roupas sujas no lugar no cesto. E os documentos estão para você não esquecer, onde que eu guardei meus documentos? Se você tiver um lugarzinho lá para você guardar, ou aquela gaveta, ou aquele arquivo, né? Isso daí já vai ajudar bastante. Ajudar também a sua memória a não ficar perdendo tempo procurando as coisas sem saber onde você guardou. E aí isso realmente ajuda muito, tá, gente? Agora, se você quer melhorar a sua memória, eu vou dar aqui algumas dicas, né, de especialistas. Essas dicas que eu dei foi as que eu utilizo, né, no meu dia a dia, mas eu vou dar aqui algumas dicas de especialistas. Por exemplo, primeiro, sono de qualidade. O sono de qualidade, ele ajuda muito a melhorar a sua memória. Você já percebeu quando você não dorme direito, dorme pouco, no outro dia você tem mais dificuldade de lembrar as coisas? Eu até falei, já tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Descubra como um sono de qualidade, pode te ajudar a melhorar seu home office com seu filho pequeno. E nesse vídeo eu falo, né, da doutora Rosana Alves, que ela é PhD em neurociência, que escreveu o livro, né, Neurociência da Felicidade, e ela fala em relação a como o sono ele interfere, né, na vida das pessoas e em relação à memória também. E ela diz que pessoas que dormem pouco, elas tendem a ser mais pessimistas. Nesse outro vídeo que eu citei, eu vou deixar na descrição do meu vídeo, desse vídeo aqui também, se você quiser assistir e saber um pouquinho mais sobre a pesquisa, né, que ela falou, como que interfere, porque as pessoas que dormem pouco, elas tendem a lembrar mais das coisas, vamos dizer, ruins, elas não lembram muito das coisas boas. Por isso que as pessoas que às vezes dormem pouco, elas são mais mal-humoradas, elas, né, não conseguem, são mais pessimistas, não conseguem realmente lembrar das coisas boas que aconteceram na sua vida, né, ou no dia anterior, enfim. E também, além de que, né, também deixa o raciocínio, prejudica também o raciocínio, deixa ele mais lento, você dormir pouco, né? Realmente como se estivesse com aquela sensação de bêbado de sono. Então, dormir 8 horas aí né, por noite para quem é adulto, né? É importante para que você tenha também uma memória melhor, tá bom? Outra coisa que ajuda muito, gente, é você melhorar a sua memória e que eu tô precisando fazer é a prática de exercícios físicos. Eles podem ser grandes aliados. De acordo com o site danonenutricia.com.br, vou deixar o link na descrição, tá? O exercício ele atua diretamente no corpo, estimulando alterações fisiológicas e incentivando fatores de crescimento, substâncias químicas que afetam o crescimento de novos vasos sanguíneos no cérebro. Também estimula a sobrevivência e a saúde geral de novas células cerebrais. Então, para vocês verem como o exercício é importante, realmente a gente precisa colocar, né, no nosso dia a dia, mesmo na correria, eu preciso, inclusive é uma coisa que eu preciso colocar no meu dia a dia, que eu comece e paro, como alguém que é sanguíneo, a gente luta muito contra isso às vezes, sabe? Comece e paro as coisas. E com exercício físico tem sido essa luta pra mim, mas eu pretendo voltar de novo, já fiz muito, pretendo voltar de novo. Outra coisa também é a questão dos alimentos, né? Existem aqueles alimentos com ômega 3, como por exemplo o salmão, ele ajuda muito também na nossa memória. Fazer também exercícios de caça-palavras ou palavras cruzadas, eles aumentam o nosso vocabulário e é como se fosse um exercício mesmo ali para o nosso cérebro, para que possa nos ajudar realmente a melhorar a nossa memória. Outras coisas que você pode fazer também é tentar sair um pouco do automático, né? Porque, por exemplo, a gente tem costume de ir sempre pela mesma rua para ir para o trabalho, ou para ir para a igreja, ou para ir no supermercado, a gente sempre vai ali pelo mesmo caminho. Então, se você procurar fazer rotas alternativas, você vai estar trabalhando o seu cérebro e sua memória também, ajudando com que ela melhore cada vez mais, tá? Outra coisa também é se você usa, por exemplo, a esquerda, o braço esquerdo, você começa a usar o braço direito, fazer coisas que você não está habituado a fazer, sabe? Você faz com que o cérebro saia da zona de conforto e realmente comece a trabalhar. E isso ajuda muito, é como se fosse um exercício para o cérebro. Por exemplo,
procurar alguma coisa no escuro, a toalha, o sapato no escuro, por exemplo, ou fazer algumas coisas assim que façam com que você saia do automático. Isso daí também é outra coisa que pode ajudar bastante, tá bom? Então foram essas as dicas de hoje. Eu quero só deixar aqui o versículo antes de terminar. E o versículo que eu quero deixar hoje para vocês é algo que realmente para vocês não esquecerem, deixar guardadinho ali na memória, tá? Está lá em Salmo 77, versículos 11 e 12, e diz assim: Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Tá aqui uma coisa que vale muito a pena lembrar, é do quanto que Deus, o Deus que a gente serve é maravilhoso. Gente, o mesmo Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus passado, que abriu o Mar Vermelho, que fez tantas outras milagres e continua fazendo na nossa vida. É o mesmo Deus. Então vamos lembrar dos feitos maravilhosos que Ele fez no passado. Vamos recordar e falar para os nossos filhos com alegria e entusiasmo. E sempre lembrar que esse mesmo Deus, Ele ama você. Lembre-se disso, esse mesmo Deus poderoso, maravilhoso, Ele te ama e Ele quer sempre estar ao seu lado, te ajudando. E uma das coisas que pode realmente te ajudar é você ler também a Bíblia. A leitura, gente, é uma das coisas que você pode também estar fazendo para ajudar a sua memória. Ler novas palavras, ler versículos, isso daqui é maravilhoso, gente, ajuda muito a memória também, tá bom? Fazer a leitura da Bíblia, de livros também, né, que possam vir a te ajudar de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficar super feliz de poder cada dia mais ter pessoas compartilhando palavras, né, boas, né, meditações boas aí que possam ajudar de alguma maneira. Fiquem com Deus, um grande beijo, tá? Compartilhe, deixe também aí nos comentários quais são as dicas que você tem também aí pra você, o que você usa no seu dia a dia, se você é esquecido, se você não é, e o que você faz para te ajudar a lembrar do seu dia a dia, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo, tchau, tchau.